Tudo aconteceu há cerca de um ano, mas até hoje, parece que foi ontem. Eu me chamo Ana Lucia, tenho 25 anos, e naquela época, minha vida era normal, sabe? Não era perfeita, mas eu tinha minha rotina, minha faculdade, meu trabalho como assistente administrativa e meus sonhos simples. Terminar os estudos, viajar um pouco e talvez, quem sabe, casar com Pablo. Ah, Pablo! Ele era meu namorado havia 2 anos. Alto, charmoso, o tipo de cara que conquista qualquer um com um sorriso. Quando ele me olhava, eu sentia como se fosse a pessoa mais especial do mundo. Acho que é por isso que nunca percebi os sinais, ou talvez eu tenha escolhido ignorá-los. Sempre tive aquela sensação de que ele me puxava para mundos que não eram meus, mas eu ia. Afinal, não é isso que fazemos por quem amamos? Era uma sexta-feira, e ele me convidou para uma festa de um amigo. Vai ser divertido, Ana. Você precisa relaxar, ele disse com aquele sorriso que fazia eu me esquecer de tudo. Eu hesitei. Nunca fui muito de festas, sempre preferi ficar em casa lendo ou vendo filmes. Mas Pablo insistiu tanto que acabei cedendo. Só uma noite, pensei. O que pode dar errado? Chegamos à festa, e o ambiente era exatamente o que eu esperava. Música alta, gente bêbada dançando, aquele cheiro de álcool misturado com perfume barato. Eu me sentia deslocada, mas me forcei a sorrir. Pablo parecia estar no elemento dele, cumprimentando todo mundo e me apresentando aos amigos. Aqui está a rainha da noite, alguém gritou, e todos riram. Eu ri também, mas por dentro só queria ir embora. Ele me entregou um copo com uma bebida. Eu disse que não bebia, como sempre fazia, mas ele insistiu. Só dessa vez, Ana. Não vai acontecer nada. Todo mundo começou a me encorajar, como se fosse uma grande brincadeira. Eu não queria ser a chata, a que estraga a diversão, então dei um gole. O gosto era horrível, mas bebi de um só trago para acabar logo com aquilo. Eles aplaudiram, e Pablo me abraçou. Eu deveria ter ficado feliz, mas me sentia estranha. Depois do terceiro copo, comecei a perder a conta. As luzes ficaram mais brilhantes, as vozes mais distantes. Lembro de ter dito a ele que não estava bem, que queria ir embora. Vamos sair para pegar um ar, ele disse, me segurando pela cintura. Confiei nele. Eu sempre confiei. Saímos da festa, ou pelo menos é o que eu acho. Não consigo lembrar do que aconteceu depois. A última coisa que senti foi alguém me segurando pelo outro lado. Não era Pablo. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando acordei, o mundo estava completamente diferente. Tudo parecia tão branco. A luz do teto era forte demais, e o som de máquinas apitando era insuportável. Minha cabeça doía, e meu corpo parecia pesado. Levei um tempo para perceber onde eu estava. Era um hospital. A primeira coisa que pensei foi: o que aconteceu comigo? Uma enfermeira entrou no quarto com um sorriso preocupado. Você está segura agora, ela disse, mas eu não me sentia nada segura. Eu queria respostas, mas tudo que consegui dizer foi: por quê? O que aconteceu? Ela hesitou antes de responder. Esse momento ficou gravado na minha memória como uma tatuagem. Encontraram você inconsciente na rua. Chamaram uma ambulância. Quando chegou aqui, os médicos descobriram que alguém removeu um dos seus rins. Eu nem sabia que era possível sentir tanto frio por dentro. Minhas mãos começaram a tremer, e uma sensação de vazio tomou conta de mim. Isso não pode ser verdade, eu disse, mas o olhar dela confirmou tudo. Era verdade. Meu corpo, minha confiança, minha segurança, tudo tinha sido roubado de mim. Eu não sabia como ou porquê, mas sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Minha mãe entrou no quarto pouco depois. Quando ela me abraçou, eu finalmente desabei. Mãe, fizeram algo horrível comigo, eu disse, com a voz quebrada. Ela me segurou como fazia quando eu era criança e tive meu primeiro pesadelo. Mas dessa vez, o pesadelo era real. Horas depois, a polícia veio falar comigo. Fizeram perguntas, muitas perguntas. Você tem inimigos? Alguém já ameaçou você? Eu não tinha respostas. Como eu poderia? Tudo que eu sabia era que Pablo estava lá naquela noite. Ele tinha que saber de algo. E ele apareceu. Entrou no quarto com o rosto cheio de preocupação. Ana, eu não acredito que isso aconteceu com você. Estou aqui para o que precisar, ele disse, mas algo nos olhos dele não parecia certo. Eu queria acreditar nele. Eu queria tanto que tudo aquilo fosse só um erro, uma coincidência, mas uma parte de mim sabia.
Algo estava errado. Você estava lá, Pablo. Onde você estava quando isso aconteceu? Ele hesitou. Fui procurar você, mas não te encontrei. Pensei que tinha ido embora sozinha. As palavras dele eram como vidro quebrando. Eu queria acreditar, mas algo dentro de mim gritava que ele estava mentindo. Os dias seguintes foram um borrão. A polícia começou a investigar, mas tudo parecia tão lento. Cada dia que passava, eu sentia como se estivesse mais longe de descobrir a verdade. E a verdade, quando finalmente veio, foi ainda mais devastadora do que eu poderia imaginar. Naquela época, eu era alguém diferente. Uma versão de mim que ainda acreditava que o mundo era, na maior parte do tempo, justo e seguro. Minha vida girava em torno de uma rotina confortável. Faculdade pela manhã, trabalho à tarde, de vez em quando, saídas com Pablo. Ele era o centro de quase tudo, e eu achava que estar ao lado dele era o suficiente para tornar qualquer situação suportável. Pablo tinha uma energia magnética. Ele era aquele tipo de pessoa que todo mundo queria por perto. Falava com todo mundo, ria alto e sabia exatamente como fazer alguém se sentir especial. Desde o início do nosso namoro, ele me envolveu nesse mundo dele, cheio de festas, amigos e situações que nem sempre combinavam comigo. Eu, por outro lado, era mais introspectiva. Sempre preferi a tranquilidade de casa ou uma conversa mais íntima, mas, com Pablo, acabei me adaptando. Ou, pelo menos, tentei. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra. Eu já estava exausta da semana, mas Pablo parecia cheio de energia. Tem uma festa hoje à noite, Ana. Você vai adorar. Só uma noite, prometo, ele insistiu, com aquele tom encantador que eu já conhecia. Eu hesitei. Era o aniversário de um amigo dele, alguém que eu tinha encontrado uma ou duas vezes, mas nunca cheguei a conhecer de verdade. Minha vontade era dizer não, mas, como sempre, acabei cedendo. Pablo tinha esse poder sobre mim, essa capacidade de me convencer de que tudo valeria a pena. Enquanto me arrumava, olhei no espelho e tive um daqueles momentos de dúvida. Será que essa sou eu mesmo? Pensei. A maquiagem, a roupa escolhida por ele, tudo parecia tão distante da Ana Lucia de antes. Mas, no fundo, eu queria agradá-lo. Queria que ele visse que eu podia fazer parte daquele mundo dele, mesmo que não fosse meu. A festa aconteceu em uma casa grande, cheia de luzes piscando e música alta. As pessoas pareciam estar em um ritmo próprio, como se seguissem uma coreografia que eu nunca aprendi. Acompanhei Pablo enquanto ele me puxava para um grupo perto do bar. Aqui está a rainha da noite, ele anunciou, e todos começaram a rir e brindar. Eu sorri, um sorriso forçado, mas ninguém pareceu notar. Quando Pablo me entregou o primeiro copo, hesitei. Você sabe que eu não bebo, eu disse. Ele riu, aquele riso que sempre me desarmava, e insistiu. Só dessa vez, Ana. Confia em mim. Todos começaram a me encorajar, e, por um momento, eu me senti pressionada a ser parte daquilo. Não queria ser a chata ou a estraga-prazeres. Então, fechei os olhos e bebi. O gosto era horrível, mas a sensação de pertencimento durou pouco. Não demorou para que outro copo aparecesse na minha mão, e depois mais um. Eu já tinha perdido a conta quando comecei a sentir meu corpo diferente. Minha visão ficou turva, as vozes ao meu redor começaram a parecer distantes, e a música se transformou em um ruído abafado. Pablo, eu não estou bem, murmurei, tentando me manter de pé. Ele segurou minha cintura e sussurrou no meu ouvido. Vamos sair daqui, pegar um ar. Confiei nele. Sempre confiei. Os minutos seguintes são um borrão na minha memória. Saímos da festa, ou pelo menos é o que eu acho. Lembro de sentir o vento frio no rosto e de alguém me segurando pelo braço. Não era Pablo. Depois disso, tudo ficou preto. Quando acordei no hospital, me senti como uma personagem de um pesadelo que não conseguia escapar. Tentei lembrar de como cheguei ali, mas tudo estava embaralhado. Era como tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. A sensação de vazio dentro de mim era tão grande quanto a dor que eu sentia no corpo. Tudo parecia errado, fora de lugar. A enfermeira foi gentil, mas as palavras dela me atingiram como uma pancada. Você foi encontrada inconsciente. Passou por uma cirurgia, retiraram um dos seus rins. Como alguém reage a algo assim? Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que sentir. Quando minha mãe entrou no quarto, me quebrei. Chorei como nunca antes. Mãe, fizeram isso comigo, e eu nem sei como aconteceu. Ela tentou me consolar, mas o calor do abraço dela não conseguia abafar o frio que se instalou dentro de mim.
Pablo chegou pouco depois. Ele parecia preocupado, mas algo nos olhos dele não me convenceu. Ele dizia as coisas certas. Eu estou aqui, Ana. Nós vamos superar isso juntos. Mas havia uma frieza escondida em suas palavras, uma desconexão que eu não conseguia ignorar. Quando perguntei onde ele estava naquela noite, a resposta dele não me satisfez. Fui te procurar, mas não te encontrei. Pensei que você tivesse ido embora antes de mim. O vazio no meu peito ficou maior. Algo estava errado, mas eu não sabia o que era. Tudo o que eu sabia era que, de alguma forma, a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu nunca imaginei que minha vida fosse mudar tanto em tão pouco tempo. Antes de tudo isso, eu era uma pessoa comum, cheia de sonhos e inseguranças, como qualquer outra. Mas, quando acordei naquele hospital, algo em mim começou a se transformar. Não foi imediato, claro. No início, eu estava tão perdida que mal conseguia processar o que tinha acontecido. Tudo parecia uma névoa espessa, e o único pensamento claro era: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Minha mãe foi meu primeiro pilar. Ela ficou ao meu lado desde o momento em que entrou naquela sala de hospital. Não dizia muito, mas seu abraço silencioso me dava força que eu não sabia que tinha. Cada vez que eu começava a chorar, ela me segurava firme, como se dissesse: você vai superar isso, porque eu estou aqui. Foi graças a ela que eu consegui dar os primeiros passos, mesmo com o medo e a dor me sufocando. E então havia Pablo. Ah, Pablo! Ele vinha ao hospital todos os dias, sempre com aquele olhar de preocupação que parecia sincero, mas que escondia algo. No começo, eu queria acreditar nele. Queria acreditar que ele estava tão chocado e perdido quanto eu. Ele dizia coisas como: eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, Ana, e estou aqui para você, sempre. Mas, no fundo, algo não se encaixava. Havia uma desconexão entre suas palavras e o que eu sentia. Era como se ele estivesse ali por obrigação, e não por verdadeiro arrependimento ou preocupação. Um dia, enquanto ele estava sentado ao meu lado, decidi perguntar diretamente: Pablo, onde você estava quando isso aconteceu? Por que você me deixou sozinha naquela festa? Ele hesitou por um momento, e esse pequeno intervalo foi o suficiente para acender uma chama de desconfiança em mim. Eu fui ao banheiro, e quando voltei, você não estava lá. Procurei por você, mas pensei que tivesse ido embora. Era uma explicação simples, até convincente, mas algo no tom dele me fazia sentir que não era toda a verdade. Foi nesse momento que Mariana entrou na minha vida de forma definitiva. Mariana era minha melhor amiga desde a escola, mas, com o tempo, nos distanciamos um pouco. Ela era aquele tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente, sempre com um sorriso no rosto e palavras de incentivo. Quando ela soube do que tinha acontecido, veio me visitar imediatamente. E, diferente de Pablo, sua preocupação era genuína. Você não está sozinha nisso, Ana, ela me disse. Se precisar de mim, para qualquer coisa, eu estarei aqui. E ela realmente estava. Enquanto a polícia conduzia uma investigação que parecia não ir a lugar nenhum, Mariana começou a fazer perguntas que ninguém mais estava disposto a fazer. Você confia em Pablo? Ela me perguntou uma noite, enquanto estávamos sentadas no sofá do hospital. Eu queria dizer que sim, mas não consegui. Meu silêncio foi a resposta que ela precisava. Foi Mariana quem começou a conectar os pontos. Ela passou horas revisando redes sociais, fotos de festas, qualquer coisa que pudesse dar uma pista sobre o que tinha acontecido naquela noite. Uma tarde, ela chegou ao hospital com uma expressão séria e uma pasta cheia de papéis. Ana, tem algo que você precisa ver, ela disse, e meu coração disparou. Dentro da pasta, havia capturas de tela de mensagens, fotos antigas e até registros médicos que ela conseguiu de forma que eu nem quis saber. Tudo apontava para uma única conclusão: Pablo sabia mais do que estava dizendo. Ele não só estava ciente do que aconteceu, como provavelmente tinha um papel ativo nisso. A pior parte: descobrimos que a mãe dele estava gravemente doente e precisava de um transplante. De repente, tudo começou a fazer sentido de uma forma cruel e devastadora. Confrontar Pablo foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Quando chamei para conversar, ele veio como sempre, preocupado, mas com um ar de quem achava que tinha tudo sob controle. Pablo, você sabia o que ia acontecer naquela noite? Perguntei diretamente. Ele congelou. Não respondeu de imediato, mas o silêncio dele falou mais do que qualquer palavra. Eu não sabia que seria assim, ele finalmente disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu só queria salvar minha mãe, Ana. Eu não sabia que eles fariam isso com você.
Minhas mãos tremiam, e as lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse me conter. Você me usou, Pablo. Você me traiu da pior forma possível, eu disse, minha voz embargada de dor e raiva. Ele tentou se justificar, dizendo que não tinha escolha, mas, para mim, nada do que ele dissesse poderia apagar o que ele fez. A partir daquele momento, algo em mim mudou. Percebi que não poderia mais confiar em ninguém cegamente. Mas também percebi que não estava completamente sozinha. Mariana continuou ao meu lado, me lembrando de que eu era mais forte do que pensava. Você é maior do que o que aconteceu com você, ela disse, e, pela primeira vez, eu comecei a acreditar. Foi o início de uma nova versão de mim mesma. Uma versão que estava disposta a enfrentar a dor, a verdade e tudo mais que viesse pela frente. Eu sabia que o caminho seria longo, mas, com Mariana ao meu lado e uma força que eu mal sabia que tinha, estava pronta para começar. Quando comecei a juntar os pedaços da minha história, tudo parecia girar ao redor de uma única pergunta: por que isso aconteceu? Eu sabia que não encontraria paz até ter respostas. Mas, a cada tentativa de entender, parecia que mais perguntas surgiam. A polícia fazia o que podia, mas os avanços eram lentos e desanimadores. Cada visita dos investigadores ao hospital terminava com as mesmas promessas vazias. Estamos fazendo o possível, mas esses casos são complicados. Complicados. Essa palavra ficou gravada na minha mente. Não era só complicado, era devastador. Enquanto isso, eu lidava com as consequências físicas e emocionais do que tinha acontecido. Meu corpo estava se recuperando, mas minha mente ainda estava presa naquela noite. Cada vez que eu olhava a cicatriz em meu abdômen, sentia como se uma parte de mim tivesse sido arrancada junto com aquele rim. Eu me olhava no espelho e não reconhecia a pessoa que estava ali. Era como se eu tivesse perdido mais do que um órgão. Eu tinha perdido minha confiança, minha segurança, minha paz. Pablo ainda aparecia, tentando desesperadamente mostrar que estava ao meu lado. Mas a cada vez que ele entrava no quarto, sentava ao meu lado e segurava minha mão, eu sentia o peso de algo que ele não dizia. Depois de confrontá-lo sobre a mãe dele e o envolvimento com tudo aquilo, ele admitiu que sabia mais do que contou no início. Eu sabia que estavam atrás de alguém, Ana. Eles prometeram que não seria nada grave, que você estaria segura. Mas eu não sabia que fariam isso com você. As palavras dele soaram como desculpas vazias. Ele sabia, e mesmo assim me deixou cair naquela armadilha. Eu queria odiá-lo, mas o ódio não vinha. Em vez disso, o que eu sentia era uma dor esmagadora. Ele era alguém que eu amava, alguém em quem confiei, e ele me traiu da forma mais cruel possível. E isso não era algo que eu poderia simplesmente perdoar. Ele tentava justificar suas ações dizendo que fez tudo por amor à mãe, mas, para mim, isso não era desculpa. E o que você fez comigo, Pablo? Isso não conta, eu perguntei, em um tom baixo, mas carregado de raiva. Ele abaixou a cabeça, sem ter uma resposta. Enquanto isso, Mariana continuava sendo meu alicerce. Ela era a única pessoa que me fazia sentir que eu ainda tinha algum controle sobre minha vida. Ana, você precisa se preparar para a possibilidade de que as respostas que você quer podem não vir da polícia. Pode ser que você nunca saiba tudo, ela me disse uma noite, enquanto estávamos sentadas no sofá da minha casa. Eu sabia que ela tinha razão, mas não queria aceitar. Eu precisava saber a verdade. Foi então que decidimos, juntas, seguir um caminho paralelo à investigação policial. Mariana começou a buscar informações que pudessem nos levar a entender quem estava por trás daquele crime. Passamos noites analisando fotos, vídeos e redes sociais de pessoas que estavam na festa. Era como procurar uma agulha em um palheiro, mas, aos poucos, alguns padrões começaram a surgir. Descobrimos que a festa não era só uma festa. Era organizada por pessoas que já estavam sob suspeita em outros casos semelhantes. Isso abriu uma nova perspectiva, mas também aumentou meu medo. Se aquilo era um esquema organizado, o que mais poderia estar acontecendo sem que ninguém soubesse? Mariana me olhou nos olhos e disse: "Isso não é só sobre você, Ana. É maior do que isso." Com essas novas informações, voltei à polícia. Entregar o que descobrimos foi como acender uma chama em uma investigação que parecia ter esfriado. Os detetives começaram a agir de forma mais incisiva, e eu sentia que, finalmente, algo estava acontecendo. Mas o peso de tudo isso ainda recaía sobre mim. Cada vez que eu lembrava daquela noite, cada vez que ouvia o nome de Pablo ou pensava na mãe dele, era como se o chão fosse tirado debaixo dos meus pés. O ponto de virada aconteceu em uma noite chuvosa.
Mariana e eu estávamos revisando novamente as mensagens e fotos de redes sociais quando encontramos uma pista que conectava Pablo diretamente ao grupo que organizava a festa. Ele não era apenas alguém que sabia o que estava acontecendo, ele era parte ativa naquilo. Foi como se tudo ao meu redor congelasse. A confirmação do que eu já suspeitava veio como um golpe. Você precisa confrontá-lo de novo, Mariana disse, e eu sabia que ela estava certa. Mas, desta vez, não seria como antes. Eu não ia deixar Pablo me manipular com suas desculpas. Quando finalmente o enfrentei, ele não tentou negar. Eu errei, Ana. Não há nada que eu possa dizer para mudar isso. Eu fiz o que fiz porque não vi outra saída, mas isso não me desculpa. As palavras dele eram diferentes, mais honestas, mas não menos dolorosas. Eu confiava em você, Pablo. E você destruiu isso. Você me destruiu, eu disse, e as lágrimas vieram antes que eu pudesse segurá-las. Ele também chorava, mas, desta vez, eu não senti pena. Tudo que eu queria era que ele sentisse pelo menos uma fração da dor que eu estava carregando. Eu não sei se consigo perdoar você, Pablo. E, mesmo que consiga um dia, isso não significa que tudo vai voltar ao normal. Porque nunca mais vai. Depois daquela conversa, decidi que precisava me afastar completamente dele. Era como se cada vez que eu olhasse para ele, eu fosse puxada de volta para o pior momento da minha vida. E eu não podia mais viver assim. Meu foco precisava ser em mim, na minha recuperação, na minha verdade. Porque, no final, era a única coisa que eu ainda tinha controle. Depois daquele confronto definitivo com Pablo, eu percebi que minha vida não seria mais a mesma. O que aconteceu me mudou de formas que eu ainda não conseguia entender completamente, mas sabia que precisava continuar. No entanto, a dor e a confusão não desapareceram de uma hora para outra. Pelo contrário, parecia que o mundo fazia questão de colocar novos obstáculos no meu caminho, como se testar minha força fosse uma espécie de ritual cruel. Os dias no hospital começaram a parecer intermináveis. Meu corpo estava se recuperando fisicamente, mas minha mente estava um caos. Cada visita de um médico ou investigador parecia trazer mais perguntas do que respostas. As poucas noites que consegui dormir foram interrompidas por pesadelos que me transportavam de volta para aquela festa, para a sensação de impotência e perda. Era como se a minha mente me prendesse naquele momento, recusando-se a deixar que eu seguisse em frente. Mariana continuava sendo meu suporte, mas eu sabia que até ela tinha seus limites. Uma noite, ela apareceu no meu apartamento com um olhar que eu não reconheci imediatamente. Ana, precisamos conversar, ela disse, com a voz firme, mas gentil. Senti um aperto no peito. O que foi agora? Perguntei, tentando me preparar para mais uma notícia ruim. Ela respirou fundo antes de começar. Eu tenho investigado mais sobre o que aconteceu, e quanto mais descubro, mais me preocupo com a sua segurança. Suas palavras me deixaram alerta. O que você quer dizer com isso? Ela explicou que o grupo por trás da festa e do esquema de tráfico de órgãos era maior do que imaginávamos. Pessoas influentes estavam envolvidas, e confrontá-los diretamente poderia colocar tanto ela quanto eu em perigo. Então o que eu faço, Mariana? Eu simplesmente deixo isso para lá, perguntei, com a voz embargada de frustração. Não, mas precisamos ser estratégicas. Você não pode carregar isso sozinha. A polícia já tem pistas suficientes para seguir, e é hora de você começar a pensar em como cuidar de si mesma. Eu sabia que ela estava certa, mas a ideia de não buscar ativamente a verdade me deixava com uma sensação de derrota. Era como se desistir significasse que eles venceram, que eles tinham poder sobre mim. Enquanto tentava lidar com isso, outras complicações começaram a surgir. Minha relação com minha mãe, que sempre foi meu alicerce, começou a mudar. Ela estava tão preocupada comigo que começou a me tratar como se eu fosse feita de vidro, pronta para quebrar a qualquer momento. Ana, você não deveria sair tanto. Precisa descansar. Deixe que eu cuide das coisas, ela dizia constantemente. Eu sabia que era o jeito dela de mostrar amor, mas isso só me fazia sentir mais fraca. Eu precisava recuperar minha autonomia, mostrar a ela, e a mim mesma, que eu era capaz de seguir em frente. Foi então que uma nova ideia começou a surgir. Mariana mencionou um programa de apoio para vítimas de traumas graves. É um lugar onde você pode conhecer pessoas que passaram por coisas parecidas e, quem sabe, encontrar um pouco de paz, ela sugeriu. No início, rejeitei a ideia. Eu não quero sentar em uma sala cheia de estranhos e falar sobre o que aconteceu comigo. Não quero reviver isso, respondi, cruzando os braços. Mariana não insistiu, mas deixou o folheto comigo.
Apenas pense sobre isso. Pode ser mais útil do que você imagina. Os dias se arrastaram, e eu percebi que precisava fazer algo para quebrar aquele ciclo de dor e estagnação. Decidi ir a uma das reuniões, sem saber o que esperar. Quando entrei na sala pela primeira vez, me senti desconfortável. Havia pessoas de todas as idades, cada uma com uma história diferente, mas todas carregando algum tipo de dor. Durante a sessão, ouvi relatos que me fizeram perceber que eu não estava sozinha. As palavras de outras pessoas ressoaram em mim de formas inesperadas, como se elas estivessem traduzindo meus próprios sentimentos. Quando chegou minha vez de falar, hesitei. Meu nome é Ana Lucia, comecei, com a voz trêmula. E, há alguns meses, fui traída por alguém em quem eu confiava. Perdi uma parte de mim que nunca vou recuperar, mas estou aqui porque quero aprender a seguir em frente. Enquanto falava, as lágrimas vieram, mas dessa vez, não tentei segurá-las. Era a primeira vez que eu sentia que poderia ser vulnerável sem medo de julgamento. As semanas que se seguiram foram um misto de altos e baixos. Participar do programa de apoio me deu algo que eu não sabia que precisava: conexão. Cada sessão era um pequeno passo em direção à aceitação e à cura, mas também me forçava a enfrentar meus medos e inseguranças. Enquanto isso, a investigação policial finalmente começava a produzir resultados. Alguns dos envolvidos no esquema foram presos, e um dos detetives me visitou para me informar sobre o progresso. Ainda estamos longe de pegar todos os responsáveis, mas cada passo conta, ele disse. Eu queria sentir alívio, mas, em vez disso, me senti ainda mais consciente de quão longa seria essa jornada. Foi durante esse período que Pablo reapareceu. Ele me procurou, pedindo mais uma chance de explicar suas ações. Ana, eu sei que nada do que eu disser vai apagar o que aconteceu, mas quero que saiba que eu nunca quis machucá-la, ele disse, com lágrimas nos olhos. Eu ouvi, mas, dessa vez, foi diferente. Não havia mais espaço em mim para o tipo de desculpa que ele oferecia. Pablo, eu espero que você encontre um jeito de lidar com sua culpa, mas isso não tem mais nada a ver comigo, respondi, firme. E com isso, fechei uma porta que há muito tempo precisava ser trancada. As complicações continuaram surgindo, mas algo em mim estava mudando. Eu não era mais a mesma pessoa que acordou naquele hospital. Ainda havia dor, ainda havia dúvidas, mas, aos poucos, comecei a perceber que não precisava carregar tudo sozinha. E, pela primeira vez em muito tempo, comecei a acreditar que talvez, só talvez, eu pudesse reconstruir minha vida. Com o passar das semanas, algo começou a mudar dentro de mim. A dor ainda estava ali, presente, como uma cicatriz que nunca desapareceria completamente, mas eu sentia uma nova força brotando. Talvez fosse o apoio que encontrei no grupo de voluntários, ou talvez fosse o fato de ter começado a compartilhar minha história, mas percebi que, mesmo diante de tudo que havia perdido, ainda tinha algo por que lutar, minha própria reconstrução. No grupo, conheci pessoas que carregavam dores tão profundas quanto as minhas. Cada sessão era um exercício de vulnerabilidade, mas também de empatia. Uma mulher contou como perdeu o irmão em um acidente causado por negligência. Outro homem falou sobre o abandono que sofreu da própria família. E, ainda assim, todos estavam ali, tentando encontrar um caminho para seguir. Foi inspirador. Eu vi a força deles, e de alguma forma, isso me dava esperança. Foi em uma dessas sessões que conheci Martim. Ele era novo no grupo e parecia um pouco desconfortável no início. Quando chegou sua vez de falar, ele hesitou antes de contar sua história. Perdi minha irmã há 2 anos, ele começou, com a voz baixa. Ela estava doente, e eu fiz tudo o que podia, mas não consegui salvá-la. Desde então, venho carregando essa culpa. Suas palavras me atingiram como uma onda. Eu sabia exatamente como era aquele peso, aquela sensação de que poderia ter feito mais. Depois da sessão, me aproximei dele. Obrigado por compartilhar sua história, eu disse, sentindo a necessidade de quebrar o silêncio. Ele me olhou com surpresa, mas também com gratidão. Foi difícil, mas acho que precisava fazer isso, ele respondeu. Conversamos um pouco mais, e percebi que havia algo nele, uma calma, uma sinceridade, que me fazia sentir à vontade. Naquele momento, eu não sabia que ele teria um impacto tão grande na minha vida, mas algo em mim já sentia que aquele encontro não era por acaso. Enquanto isso, a investigação policial finalmente começava a produzir resultados concretos. Algumas prisões foram feitas, e os responsáveis pela festa foram identificados. Descobri que o esquema de tráfico de órgãos ia muito além do que eu imaginava. Era assustador pensar que tantas pessoas haviam sido vítimas antes de mim.
Mas, ao mesmo tempo, saber que algo estava sendo feito trouxe uma sensação de justiça, mesmo que pequena. Foi também nessa época que Pablo voltou a aparecer. Desta vez, ele não veio pedir desculpas ou justificar seus atos. Ele veio com uma proposta. Ana, eu quero ajudar, ele disse, com uma seriedade que eu não tinha visto antes. Sei que nunca vou poder consertar o que fiz, mas quero fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Eu não sabia como reagir no início. Parte de mim queria mandá-lo embora, mas outra parte reconhecia que, talvez, essa fosse a redenção que ele tanto buscava. Depois de muita hesitação, concordei em deixá-lo contribuir para a causa. Pablo começou a colaborar com as investigações, fornecendo informações sobre as pessoas envolvidas no esquema. Era estranho vê-lo naquela posição, mas, de alguma forma, parecia certo. Ele não estava tentando se redimir comigo, estava tentando corrigir, pelo menos em parte, o mal que ajudou a causar. Enquanto Pablo lidava com sua culpa, eu continuava me reconstruindo. Martim e eu começamos a nos encontrar fora do grupo, primeiro para conversas casuais, depois para caminhadas e, eventualmente, para algo mais. Ele não tentava me consertar, e eu não esperava que ele preenchesse os vazios que eu ainda carregava. Em vez disso, éramos apenas dois sobreviventes, compartilhando nossas histórias e encontrando conforto na companhia um do outro. Certa noite, enquanto caminhávamos pelo parque, Martim parou de repente e segurou minhas mãos. Ana, eu não sei onde isso vai dar, mas quero que você saiba que admiro sua força. Você me inspira todos os dias, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Senti meu coração acelerar, mas, dessa vez, não era por medo. Era uma mistura de esperança e algo que eu não sentia há muito tempo: felicidade. Eu ainda tinha muito a enfrentar. Cada dia era um novo desafio, mas, aos poucos, comecei a perceber que não precisava enfrentar tudo sozinha. Com o apoio de Mariana, das pessoas do grupo, de Martim e até de mim mesma, comecei a dar passos que antes pareciam impossíveis. A dor ainda existia, mas ela já não me definia. Eu estava construindo algo novo, algo que era meu. Foi assim que minha vida começou a mudar de verdade. Não de forma dramática ou repentina, mas com pequenos momentos de coragem e resiliência que, somados, fizeram toda a diferença. Eu sabia que ainda havia muito a enfrentar, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava pronta para o que viesse. Chegou um momento em que eu sabia que o confronto final não era mais com Pablo, com o grupo de criminosos ou com o mundo ao meu redor. Era comigo mesma. Durante todo o processo de recuperação, carreguei camadas de raiva, tristeza e culpa, mas o peso maior vinha da sensação de que, de alguma forma, eu nunca mais seria inteira. Mesmo com o apoio das pessoas ao meu redor, ainda havia uma parte de mim que se agarrava ao passado, que tinha dificuldade em deixar ir. Foi em uma manhã silenciosa, enquanto eu olhava para minha cicatriz no espelho, que a verdade me atingiu. Aquela marca no meu corpo, que tanto me atormentava, era uma lembrança do que eu tinha perdido, mas também era um símbolo de sobrevivência. Eu ainda estava aqui. Ainda estava respirando, caminhando, vivendo. Pela primeira vez, senti que talvez fosse possível olhar para o que aconteceu não como fim, mas como o começo de algo novo. Essa percepção foi colocada à prova quando recebi uma ligação de Pablo. Ele queria me ver, pela última vez, como ele mesmo disse. Por dias, pensei em ignorar, mas algo dentro de mim me dizia que era necessário encerrar aquele capítulo de forma definitiva. Não por ele, mas por mim. Nos encontramos em um parque, um lugar neutro, ao ar livre, onde o peso da nossa história poderia ser dissipado pelo vento. Ele estava visivelmente abatido, mas não tentei interpretar seu estado. Quando ele me viu, pareceu aliviado, mas também nervoso. Sentamos em um banco, e por um momento, o silêncio tomou conta. Ana, eu sei que nunca vou merecer seu perdão, mas preciso te dizer algumas coisas antes de me despedir de vez, ele começou, com a voz trêmula. Olhei para ele, tentando me manter firme, mas aberta. Diga o que você tem a dizer, Pablo. Ele contou sobre os meses após o que aconteceu, sobre como a culpa o consumiu e como ele tentou encontrar uma maneira de fazer algo certo, mesmo sabendo que nada apagaria o que ele havia feito. Eu não estou pedindo para que você esqueça, nem para que me perdoe. Só quero que saiba que, apesar de tudo, eu nunca parei de te amar. Mesmo que meu amor tenha sido egoísta e fraco. Suas palavras eram dolorosas, mas também carregavam um peso de sinceridade que eu não esperava. Respirei fundo antes de responder. Pablo, eu não te odeio. Mas também não consigo amar alguém que me destruiu. Você me tirou algo que eu nunca vou recuperar, mas eu não vou deixar isso me definir.
E eu espero que, um dia, você também encontre uma forma de reconstruir sua vida. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Obrigado por me ouvir. E obrigado por me lembrar que a verdade sempre importa, mesmo quando dói. Quando ele se levantou e se afastou, senti uma leveza que há muito tempo não sentia. Não era felicidade, nem alívio total, mas era como se uma porta tivesse sido fechada e trancada para sempre. Quando voltei para casa, Martim estava me esperando. Ele me olhou nos olhos, como sempre fazia, com aquele misto de compreensão e admiração. Como você está? Ele perguntou, com a voz suave. Respondi com honestidade, eu estou bem. Não perfeita, mas bem. Ele sorriu e me abraçou, e naquele momento, percebi que o futuro, embora incerto, não era mais algo que eu temia. A sensação de encerramento daquele ciclo trouxe mais do que paz, trouxe clareza. Percebi que minha força não vinha de ignorar a dor ou fingir que ela não existia, mas de enfrentá-la, de carregar minhas cicatrizes com orgulho. A vida não seria perfeita, mas eu sabia que era capaz de seguir em frente. A partir daquele dia, minha relação com Martim floresceu de uma forma que nunca imaginei. Não era um amor que tentava apagar o passado, mas um amor que crescia ao redor dele, que respeitava quem eu era e quem eu estava me tornando. Ele não me via como uma vítima ou como alguém quebrada, mas como uma pessoa inteira, forte, mesmo com minhas fraquezas. E assim, comecei a entender que o clímax da minha história não era sobre vingança, nem sobre justiça externa. Era sobre a minha escolha de me libertar. Eu não era mais apenas Ana Lucia, a vítima de um crime horrível. Eu era Ana Lucia, a sobrevivente, a mulher que escolheu viver, amar e construir uma nova vida, com tudo o que isso significava. E, naquele momento, isso era o suficiente. A vida começou a se estabilizar de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. As cicatrizes ainda estavam lá, tanto no corpo quanto na alma, mas elas deixaram de ser um lembrete constante da dor e passaram a representar superação. Cada dia era uma escolha, e, embora não fosse fácil, eu continuava escolhendo seguir em frente. Santiago, meu irmão, estava em recuperação após a transfusão de Pablo. Ver seu sorriso voltando aos poucos era um presente. Ele tinha uma energia tão vibrante, mesmo nos momentos mais difíceis. Ana, quando tudo isso passar, vamos fazer uma viagem. Só nós dois, como nos velhos tempos, ele me disse um dia, enquanto ajeitava as almofadas na cama. Apenas sorrir e concordar com ele já era uma vitória, porque, meses antes, eu nem conseguia imaginar um futuro tão simples. Minha relação com Martim também evoluía de forma natural e cheia de significados. Ele não era apenas meu parceiro, mas um companheiro no verdadeiro sentido da palavra. Estava lá nos meus dias bons e ruins, sem tentar me consertar. Ele entendia que minha jornada era minha, mas fazia questão de estar ao meu lado, oferecendo apoio quando eu precisava e silêncio quando era o que eu mais queria. Comecei a me envolver mais profundamente com o grupo de apoio. Não era apenas uma participante, mas agora ajudava outras pessoas a encontrarem o mesmo espaço seguro que eu havia encontrado. Ver outras pessoas compartilharem suas histórias e encontrarem força umas nas outras me dava um propósito que eu não sabia que precisava. Cada sessão era uma oportunidade de crescer, não apenas para os outros, mas para mim mesma. Você tem um jeito de falar que faz as pessoas acreditarem que vão ficar bem, me disse uma das participantes, e aquelas palavras ficaram comigo. Talvez porque eu também precisava ouvir isso. Minha mãe também passou por sua própria transformação. Aos poucos, ela parou de me tratar como alguém frágil e começou a me ver como a mulher forte que eu estava me tornando. Em uma tarde, enquanto tomávamos café na varanda, ela disse algo que ficou comigo. Você é mais forte do que eu jamais imaginei, Ana. Ver você se reerguer me deu forças para enfrentar meus próprios medos. Aquilo foi como um bálsamo. Pela primeira vez, senti que estávamos realmente nos curando juntas. Quanto a Pablo, ele desapareceu da minha vida após o nosso último encontro. Não soube muito sobre ele depois disso, exceto por rumores de que havia se mudado para outra cidade. Não havia mais raiva, nem mágoa. Apenas uma aceitação tranquila de que ele era parte do meu passado, mas não do meu presente ou futuro. Eu tinha fechado essa porta e, com isso, finalmente consegui respirar sem sentir o peso do que aconteceu. Algumas semanas depois, enquanto voltávamos de uma reunião do grupo, Martim parou em frente a uma pequena cafeteria. Tenho uma ideia, ele disse, com um sorriso. Vamos entrar e comemorar tudo o que conquistamos até agora. Eu ri, achando graça da simplicidade do gesto, mas ele estava certo. Comemoramos com um café quente e um pedaço de bolo de chocolate. Foi um momento pequeno, mas cheio de significado.
Aprendi que a felicidade muitas vezes está nas coisas simples. A vida nunca voltou ao que era antes, mas não era para voltar. Ela seguiu em frente, assim como eu. Santiago recuperou sua força, minha relação com Martim se solidificou, e minha rotina no grupo de apoio me deu um propósito maior. Cada dia era uma construção de algo novo, algo mais forte do que tudo que eu havia perdido. Em uma noite tranquila, sentei no sofá da sala enquanto Martim brincava com Santiago no chão. A risada deles ecoava pela casa, e, por um instante, senti uma paz que há muito tempo não sentia. Olhei para a cicatriz no meu abdômen, pela primeira vez, sorri ao vê-la. Ela era parte de mim, mas não era quem eu era. Era uma lembrança de que eu tinha passado por algo devastador e saí do outro lado. Naquele momento, entendi que o futuro era cheio de possibilidades. Ele não era perfeito, mas era meu. E, com cada escolha, cada passo, eu estava construindo uma nova história. Uma história que não era apenas sobre dor, mas sobre força, amor e, acima de tudo, resiliência. Eu era Ana Lucia e, pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente em paz.